Josué e Auxa. Capítulo 9. Quando a notícia chegou a todos os reis que ficavam do lado oeste do Iordan, os que estavam na região montanhosa, na Cefelá, ao longo de toda a costa do Grande Mar e em frente ao Líbano, os hititas, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, eles formaram uma aliança para lutar contra Iauxa e Israel. Os habitantes de Gibeão também ouviram falar sobre o que Iauxa havia feito a Jericó e a Ai. Por isso, eles agiram com astúcia. Colocaram provisões em sacras velhas e as puseram sobre seus jumentos, junto com odres de vinho rebentados e remendados. Puseram também sandálias gastas e remendadas nos pés, e vestiram roupas gastas. Todo o pão que levavam estava seco e quebradiço. Depois foram a Iauxa no acampamento em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante. Agora, faça um pacto conosco. Mas os homens de Israel disseram aos heveus: Talvez vocês morem perto de nós. Como podemos então fazer um pacto com vocês? Eles responderam a Iauxa: Somos seus servos. Então Iauxa lhes perguntou: Quem são vocês e de onde vieram? Eles responderam: Seus servos vieram de uma terra bem distante por causa do nome de Iau, seu criador, pois ouvimos falar da sua fama e de tudo que ele fez no Egito, e de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Iordan, a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que morava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Peguem provisões para a viagem e vão ao encontro deles. Digam-lhes: Seremos seus servos, por isso, façam um pacto conosco. Este pão que trouxemos como provisão para nós ainda estava quente no dia em que saímos das nossas casas para vir até vocês. Agora você pode ver que está seco e quebradiço. E estes odres de vinho estavam novos quando os enchemos, mas agora já rebentaram. E nossas roupas e sandálias ficaram gastas por causa da viagem muito longa. Em vista disso, os homens de Israel pegaram algumas das provisões deles, mas não consultaram a Iau. Então Iauxa fez harmonia com eles e um pacto para que continuassem a viver, e os maiorais da Assembleia lhes fizeram um juramento sobre isso. 3 dias depois de terem feito um pacto com eles, ficaram sabendo que moravam perto deles, na vizinhança. Os israelitas partiram então e chegaram às cidades deles no 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Quifira, Beerote e Quiriate-Jearim. Mas os israelitas não os atacaram, visto que os maiorais da Assembleia tinham feito um juramento a eles por Iau, o Criador de Israel. Por isso, toda a Assembleia começou a se queixar contra os maiorais. Em vista disso, todos os maiorais disseram a toda a Assembleia: Visto que nós lhes fizemos um juramento por Iau, o Criador de Israel, não podemos fazer nada contra eles. Faremos o seguinte: vamos deixá-los viver, para que não haja indignação contra nós por causa do juramento que lhes fizemos. Que eles vivam, mas que se tornem cortadores de lenha e tiradores de água para toda a Assembleia. Foi isso que os maiorais lhes prometeram. Iauxa chamou então e lhes perguntou: Por que vocês nos enganaram, dizendo: Somos de um lugar muito longe de vocês, quando na verdade moram bem no nosso meio? De agora em diante, vocês são amaldiçoados, e sempre serão servos, trabalhando como cortadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Criador. Eles disseram a Iauxa: Agimos assim porque se disse claramente a nós, seus servos, que Iau, seu Criador, havia ordenado a Macha, seu servo, que desse a vocês toda esta terra e eliminasse todos os habitantes dela de diante de vocês. Por isso, tememos pelas nossas vidas, por sua causa, e esse é o motivo de termos agido assim. Agora estamos nas suas mãos. Faça conosco o que achar bom e justo. E foi isto que Iauxa fez. Ele os livrou das mãos dos israelitas, e eles não os mataram. Mas naquele dia Iauxa fez deles cortadores de lenha e tiradores de água para a Assembleia e para o altar de Iau no lugar que ele escolhesse, e eles continuam a fazer isso até hoje. Josué e Iauxa. Capítulo 10. Assim que Adonisedeque, rei de Elxalaim, conhecido por Jerusalém, ouviu falar que Iauxa havia tomado a Ai e a havia entregado à destruição, fazendo a Ai e ao seu rei o mesmo que havia feito a Jericó e ao seu rei,
e que os habitantes de Gibeão tinham feito harmonia com Israel e permaneciam entre eles, ele ficou apavorado, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Yauxalaim, mandou a seguinte mensagem a On, rei de Hebron, a Pirão, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham ajudar-me a atacar Gibeão, visto que ela fez harmonia com Yauxa e com os israelitas. Com isso, os 5 reis dos amorreus, o rei de Yauxalaim, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, se ajuntaram, e com os seus exércitos, foram e acamparam para atacar Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram então dizer a Yauxa, no acampamento em Gilgal: Não abandone os seus servos. Venha depressa. Salve-nos e ajude-nos. Todos os reis dos amorreus da região montanhosa se uniram contra nós. Assim Yauxa partiu de Gilgal com todos os homens de guerra e os guerreiros valentes. Iau disse então a Yauxa: Não tenha medo deles, pois os entreguei a você. Nenhum deles poderá se manter firme contra você. Yauxa os atacou de surpresa, depois de ter marchado a noite toda desde Gilgal. Iau os lançou em confusão diante de Israel, e este lhes causou uma grande matança em Gibeão, perseguindo-os na subida de Bet-Horon e matando-os por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel e estavam na descida de Bet-Horon, Iau lançou do céu grandes pedras de granizo sobre eles, até Azeca, e eles morreram. De fato, mais pessoas morreram por causa do granizo do que pela espada dos israelitas. No dia em que Iau derrotou os amorreus diante dos olhos dos israelitas, Yauxa disse a Iau diante de Israel: Sol, fique parado sobre Gibeão, e lua, sobre o vale de Aialon. Assim, o sol ficou parado e a lua não se moveu até que a nação pôde se vingar dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar? O sol ficou parado no meio do céu e não teve pressa em se pôr durante cerca de um dia inteiro. Nunca houve um dia igual àquele, nem antes nem depois, quando Iau escutou a voz de um homem, pois Iau estava lutando por Israel. Depois disso, Yauxa voltou ao acampamento em Gilgal junto com todo Israel. Enquanto isso, os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Então foi dito a Yauxa: Os 5 reis foram encontrados escondidos na caverna de Maquedá. Portanto, Yauxa disse: Rolem grandes pedras à entrada da caverna e coloquem homens ali para vigiá-los. Mas o restante de vocês não deve parar. Persigam seus inimigos e golpeiem-nos pela retaguarda. Não os deixem entrar nas cidades deles, pois Iau, seu criador, os entregou nas suas mãos. Yauxa e os israelitas lhes causaram uma grande matança, a ponto de eliminá-los, com exceção de alguns sobreviventes que escaparam e entraram nas cidades fortificadas. Então todo o povo retornou são e salvo a Yauxa, no acampamento em Maquedá. E ninguém ousou dizer uma palavra contra os israelitas. Yauxa disse então: Abra a entrada da caverna e tragam para fora os 5 reis. Assim, eles tiraram estes 5 reis da caverna: o rei de Yauxalaim, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando levaram esses reis a Yauxa, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos homens de guerra que haviam ido com ele: Aproximem-se. Coloquem os pés sobre a nuca desses reis. Então eles se aproximaram e colocaram os pés sobre a nuca deles. Não tenham medo nem fiquem apavorados. Sejam corajosos e fortes, pois isso é o que Iau fará a todos os seus inimigos, contra quem vocês lutarem. Então Yauxa os golpeou e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e eles ficaram pendurados nos madeiros até o fim da tarde. Ao pôr do sol, Yauxa ordenou que eles fossem tirados dos madeiros e jogados na caverna em que tinham se escondido. Depois grandes pedras foram colocadas na entrada da caverna, e elas permanecem lá até hoje. Naquele dia, Yauxa tomou Maquedá e a golpeou com a espada, entregando seu rei e todos que havia nela à destruição, sem deixar nenhum sobrevivente. Ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Yauxa foi de Maquedá a Libna, junto com todo Israel, e lutou contra Libna. Iau também entregou aquela cidade e seu rei nas mãos de Israel, e eles golpearam com a espada tanto a ela como a todos que havia nela,
sem deixar nenhum sobrevivente. Assim, fizeram com o seu rei o mesmo que haviam feito com o rei de Jericó. A seguir, Iaúxa foi de Libna a Laquis, junto com todo Israel, e acampou ali e lutou contra ela. Ial entregou Laquis nas mãos de Israel, e eles a tomaram no segundo dia. Golpearam com a espada tanto a ela como a todos que havia nela, assim como haviam feito a Libna. Orão, rei de Gezer, subiu então para ajudar Laquis, mas Iaúxa golpeou a ele e ao seu povo até não restar nenhum sobrevivente. Então Iaúxa foi de Laquis a Eglon, junto com todo Israel, e acampou ali e lutou contra ela. Eles a tomaram naquele dia e a golpearam com a espada. Naquele dia entregaram todos que havia nela à destruição, assim como haviam feito a Laquis. Iaúxa foi então de Eglon a Hebron, junto com todo Israel, e lutou contra ela. Eles a tomaram e a golpearam com a espada, tanto ao seu rei como aos seus povoados e a todos que havia nela, sem deixar nenhum sobrevivente. Assim como havia feito a Eglon, assim ele entregou todos que havia nela à destruição. Por fim, Iaúxa foi a Debir, junto com todo Israel, e lutou contra ela. Ele tomou tanto a ela como ao seu rei e a todos os seus povoados, e os golpearam com a espada, entregando todos que havia nela à destruição, sem deixar nenhum sobrevivente. Ele fez a Debir e ao seu rei assim como havia feito a Hebron, e a Libna e seu rei. Iaúxa conquistou toda a terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as encostas, e todos os seus reis, sem deixar nenhum sobrevivente. Tudo que respirava ele entregou à destruição, assim como Ial, o Criador de Israel, havia ordenado. Iaúxa os conquistou desde Cades Barnei até Gaza, e toda a terra de Gósen, e até Gibeão. Iaúxa capturou todos esses reis e sua terra numa só campanha militar, porque era Ial, o Criador de Israel, quem estava lutando por Israel. Então Iaúxa voltou ao acampamento em Gilgal junto com todo Israel,